Se você estuda o final dos tempos, a escatologia bíblica, você deve estar cansado de saber que alguns dos sinais que precederão o retorno de Cristo estão ali em Mateus 24, em Marcos 13. Ele vai falar sobre o princípio das dores e ele vai citar sinais nos céus e sinais na terra. Claramente, nós estamos acompanhando aí as notícias, as reportagens e também os gráficos científicos de séculos ou décadas passadas para termos uma noção melhor do que está acontecendo com o planeta Terra. Todos sabem que os vulcões eles são fruto da movimentação e pressão das placas tectônicas e que não existem necessariamente vulcões somente nessas áreas de placas tectônicas, mas em outras. Existem alguns que estão correndo um grande risco de entrarem em erupção, e não estou falando de coisa pequena. Existe um vulcão, salvo engano, na Indonésia, naquela região ali, que quando ele explodiu foi tão alto que deu para ouvir da Europa. Cinzas chegaram a cair na própria Europa. Nós vemos aí que isso não é algo incomum, já aconteceu em tempos antigos. E que não só esse, mas outros vulcões estão em grande alerta, em grande eminência de explodir. Tem ali no Caribe, ali nos Estados Unidos, você vai encontrar na Itália, na Europa, na parte ali sul da China, uma cadeia muito séria de vulcões que podem, dependendo da potência que eles vão armazenando de energia, explodirem de tal forma que causem a devastação total da região e até mesmo as cinzas sendo lançadas na atmosfera de uma proporção tamanha que cheguem a encobrir o Sol em determinada região. Há quem acredite que há possibilidade, rara, mas há a possibilidade, de haver explosão para cobrir até toda a atmosfera terrestre. E alguns vão associar isso à grande escuridão que se ocasionará com o retorno de Cristo, né? Os poderes dos céus e da terra serão abalados. Então tudo vai explodir, tudo vai entrar em combustão e ocasionar a falência total da natureza. Nós conhecemos aí alguns vulcões como o Santa Maria, o Vesúvio, Krakatoa e vários outros. Existem possibilidades que estão sendo apontadas agora de que em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil e até mesmo no Nordeste, de haver terremotos, algo que não se pensava há muito tempo. Porque o Brasil não é uma zona de convergência de placas tectônicas, mas nós já tivemos terremotos antes, que abalaram cidades grandes do Brasil. Você vai encontrar probabilidades no sul do país, como já teve, e também no Acre, mas agora estão apontando até mesmo o Nordeste como uma zona que vai ter em alta escala de magnitude a manifestação de terremotos. Quando Jesus disse haverá terremotos em vários lugares, ele está se referindo como se fosse em todos os lugares e não apenas naqueles lugares comuns que sempre houve esses terremotos. O problema é o seguinte: o vulcão hoje em dia dá para prever um pouco tempo antes quando ele vai acontecer, porque durante o dia que ele vai entrar em erupção, momentos antes, horas antes, você vai ver a passagem da lava por baixo da crosta terrestre se movimentando, se preparando para sair. E essa movimentação vai ocasionar, obviamente, mini terremotos ou mesoterremotos. E
chega dias que tem até mais de 300 terremotos em um dia só que pequenos. E esses abalos de pequena proporção, mas de alta quantidade de repetição, ocasionalmente vão alertar para um vulcão que vai entrar em erupção. Mas o problema é, as placas tectônicas, o movimento delas que causa terremotos, não dá para prever. O que nós sabemos é o seguinte, que geralmente alguns terremotos pequenos vão acontecendo nessas regiões de placas tectônicas. Porém, quando passa muito tempo sem ter nenhum terremoto, significa que essas placas elas estão acumulando energia. Quanto mais tempo sem terremoto, mais energia está sendo acumulada. Então, significa que uma hora ou outra, essa energia vai ter que ser dissipada, vai ter que sair. E como ela acumulou durante muito tempo, a energia está muito alta e se for dissipada de uma só vez, a catástrofe é grande e generalizada. Isso vai englobar muitas coisas, porque o terremoto ele vai gerar os maremotos, os tsunamis. Ele também vai gerar erupções vulcânicas, com esses tremores e abalos sísmicos de alta magnitude. Ele desencadeia mortes, prejuízo também para aqueles que ficam vivos, destruindo casas, plantações, gado e tudo mais que você possa imaginar. Inclusive, existem zonas que já foram completamente desabitadas sem mesmo haver nenhuma erupção vulcânica, porque sabem que está prestes a acontecer, então toda a região foi desabitada, pessoas perderam suas casas, perderam suas plantações, suas habitações, e isso está aumentando de uma forma desproporcional, porque eu tenho livros que vão apontar os gráficos, as quantidades e proporções em força das manifestações desses abalos sísmicos, e o gráfico por toda a história da humanidade sempre foi mínimo, sempre vindo assim, baixinho, oscilando para mais ou para menos, e lá por volta do ano 2000 fez isso, ó. Subiu de uma forma de 1 para 9, mais ou menos assim. E aí aqueles que são da ciência vão dizer que é o homem mexendo na natureza. Só que se for o homem mexendo na natureza, esse gráfico deveria acompanhar uma proporção lógica e não fazer isso como se tivesse entrado por uma porta de um dia para a noite. Então, para mim, isso não é natural, isso não é normal. Não só os terremotos, vulcões, tsunamis, como também sinais, porque lá em Gênesis diz que os astros foram feitos para sinais e tempos determinados, assim como aquilo que está na atmosfera terrestre. Tudo isso foi apresentado de uma forma que pudesse servir de alerta para o homem, e quem alerta é o próprio Deus, usando o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, os cometas, tudo é usado. E falando em cometas, em asteroides, existe uma grande manifestação agora também desses corpos celestes. Você vai ver aí nos últimos anos que eles estão caindo em vários lugares, na Turquia, na Rússia, Portugal, México, China, Estados Unidos, e no Brasil está caindo incessantemente. Inclusive, há poucos dias aqui no Nordeste houve uma queda de um meteorito aí que possivelmente se despregou de um cometa, de um asteroide, algo do tipo. E ele clareou o céu da noite de uma forma que virou febre em toda a região. Saiu em tudo que é jornal. Isso não era comum. Em décadas, nunca lembro de ter visto nada parecido.
Mas agora todos esses eventos sísmicos, eventos cósmicos, estão acontecendo o tempo todo. Estão aumentando a quantidade, mas também a intensidade. E isso não é o fim, como diz Jesus aqui, mas é só o princípio, é só o início de todas essas dores que irão começar. Então, estais sobre aviso, vigilantes, atentos, alertas, porque quando menos esperarmos, coisas que ninguém imaginaria virão a acontecer, como a pandemia. Quem é que imaginou que o mundo inteiro iria parar? A gente pensa em doenças como algo regional, como algo de um continente no máximo, mas quem imaginou que o mundo inteiro iria ficar daquela forma, ia morrer tanta gente, iria encerrar supermercados, todos ficarem trancados em casa? Isso realmente foi um baque, um alerta, porque se aconteceu uma vez, pode acontecer outra, e vai acontecer, e até pior. Os cientistas estão prevendo aí que nos próximos anos há a possibilidade de vir uma pandemia bem pior. E todos esses sinais parecem muito com as pragas do livro de Apocalipse. Chagas, mortes, manifestações nos céus e na terra que vão causar devastação aos homens e aos seus bens. Tudo isso parece ser cumprimento do livro de Apocalipse. E talvez muita gente não esteja nem percebendo que nós já estamos nesse período final. Por mais que seja o princípio das dores, não significa que nós estamos começando ele. Talvez nós já estejamos terminando esse período de sinais, de alertas para um fim que há de vir. Porque nós sabemos que o período do anticristo vai ser poucos anos. Vai ser algo muito rápido, muito pequeno, e até o próprio Jesus disse que iria abreviar a sua vinda. Então, abreviando esse tempo que já é pequeno, vai ficar bem menor. Então nós vemos aí as manifestações atmosféricas e terrestres sendo muito valorizadas agora, porque estão causando medo na população. E isso é preocupante, porque nós não podemos controlar. Nós não sabemos onde vai cair o próximo asteroide, o próximo cometa, o próximo meteorito. A quantidade deles está aumentando. Alguns vão se desfazer na atmosfera, mas outros vão cair sem avisar em lugares dos mais inesperados. Muitas pessoas vão sofrer com todas essas manifestações, inclusive aquelas pessoas que são de Deus. Nós estamos habitando nesse mundo e não estamos isentos daquilo que vai se abater sobre ele. Então devemos ficar vigiantes e prontos, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Hoje ficamos por aqui e nos veremos nas próximas gravações.